Esse vídeo serve para a gente aprender, pessoal, como é que estuda, como é que faz resumo através de mapas mentais. Então, o mapa mental, ele é uma maneira muito boa da gente organizar um assunto que tenha tópicos, subtópicos e subtópicos de cada subtópico e assim sucessivamente. No mapa mental, a gente sempre inicia colocando bem no meio da folha o assunto principal, nesse caso é lipídios, e as principais informações sobre lipídios nós colocamos através de flechas que saem, nesse caso, do termo lipídios. Nesse caso, eu optei por colocar os principais tipos de lipídios, glicerídeos, cerídeos, esteroides, carotenoides e os lipídios complexos. De cada um dos tópicos saem flechas que representam subtópicos dele. Por exemplo, aqui em glicerídeos eu coloquei duas flechas, ó. Uma flecha com glicerol e ácidos graxos. Eu poderia colocar aqui escrito assim, ó, formados por, e aí glicerol e ácidos graxos. E aqui onde diz mono, di e triglicéridos, eu poderia colocar classificados como, e aí mono, di e triglicerídeos. Percebam que quando eu escrevi triglicerídeos, até vou dar um zoom aqui para vocês olharem, ó, não coube, tá vendo aqui? Ah, eu vou começar outro porque não ficou perfeito. Se catar, não vai começar nada, deixa assim e vamos lá, entendeu? Na hora de tu estudar não vai fazer diferença não ter duas, três letrinhas aqui, tá? Larga o perfeccionismo e coloca em prática, certo? A eficiência, entendeu? Aí, por exemplo, se tu quiser aqui em ácidos graxos, dá para lembrar, né, que os ácidos graxos, eles podem ser saturados ou eles podem ser insaturados. São informações específicas dos ácidos graxos, ajuda a lembrar. Aqui nos triglicerídeos, vocês poderiam colocar flechas saindo deles, referentes a funções. Você poderia, por exemplo, colocar aqui a função de reserva energética. Você poderia colocar aqui a função de amortecimento de impactos. Você poderia colocar aqui a terceira função, que é a de isolante térmico. E aí você tem um bom resumo para olhar depois quando for estudar. Aí, por exemplo, aqui em cerídeos, a gente poderia fazer a mesma replicação, olha só. Por exemplo, eu poderia fazer uma flecha e escrever aqui, ó, formado por, e aí você ramifica essa flecha em duas, para quê? Para falar novamente dos ácidos graxos, que também formam os glicerídeos, e aqueles outros álcoois, né, que a gente aprendeu, que são os álcoois complexos. Aí você bota ali álcoois pronto, deu, acabou, certo? E aí você pode colocar uma outra flecha aqui, por exemplo, e escrever aqueles lugares onde eles ocorrem, a ocorrência. E aí onde é que seria a ocorrência? Tu poderia fazer duas coisas. Ou tu poderia escrever passarinho, e aqui planta, ou de uma maneira mais interessante, tu poderia, de maneira bem simplória, olha a simplória disso, desenhar um passarinho, desenhar uma planta e revesti-los com uma camada amarela, laranja, que vai lembrar a cera, entendeu? E aí fica a teu critério, tá? O passarinho produz a cera na glândula uropigiana. Se tu achar necessário, escreve glândula uropigiana. Inclusive, bota uma flechinha assim, ó, aqui que fica ela, a glândula uropigiana. A cutícula, a cera das plantas, chama-se de cutícula. Se tu quiser, escreve aqui, ó, cutícula.
Mas se tu achar que não precisa colocar esses nomes, porque tu já vai lembrar automaticamente deles ao olhar o desenho, nem coloca. Aliás, desenhar no mapa mental é uma ótima maneira de vocês lembrarem depois. Por exemplo, eu já coloquei essa figura aqui, que já me lembra que lipídio é insolúvel, entendeu? Então eu não preciso ficar escrevendo insolúvel, óleos e gorduras. Isso aqui, essa gotinha já me lembra que é um óleo e uma gordura, entendeu? Então vamos treinar só mais uma vez para a gente ver como é que funciona a dinâmica. Por exemplo, aqui em esteroides, eu poderia, por que não, colocar como principal exemplo o colesterol. E do colesterol, meu Deus, vai sair um montão de flecha, né? Eu, né, de uma maneira bem simplória, colocaria assim, ó, colesterol e aí várias flechas saindo. Ele vai, por exemplo, para a membrana plasmática das células. Ele vai, por exemplo, se transformar nos hormônios sexuais. Ele vai, por exemplo, originar a vitamina D na pele. Ele vai, por exemplo, e aí, opa, deu problema, puxa aqui para baixo, não tem problema, é para se organizar, originar os hormônios das glândulas suprarrenais, entendeu? E tá ótimo, entendeu? Já tá um resuminho, beleza, para tu lembrar. Aqui nos carotenoides, que a gente assistiu só o vídeo lá da internet, né? Que a gente pode lembrar? Os carotenoides, eles são pigmentos, e aí você tem duas opções. Você escreve laranjas ou você faz um treco laranja aqui. Qual das duas tu acha que vai aumentar mais a tua chance de lembrar que carotenoide é laranja no dia da prova? Desenhar um treco da cor da laranja ou escrever laranja em preto? Claro que desenhar, né, professor? E aí você pode colocar onde ele ocorre. Ele ocorre, por exemplo, nas plantas, onde ele ajuda a fotossíntese, e ele ocorre nos animais, aonde? No olho. Então tu pode tanto desenhar, escrever a palavra olho, como desenhar um olho. E aí vai a pergunta: qual das duas será que a gente tem mais chance de lembrar? Olha, pessoal, para mim é desenhar o olho, não tem a menor dúvida, certo? Porque o carotenoide origina o retinal, etc e tal. Se tu achar importante, escreve retinal e bota uma flecha ali. Tu vai lembrar que é na retina, olha o nome, retinal. Aí nos complexos, para a gente terminar, tu tem aqueles que têm nitrogênio e aqueles que têm fósforo. Os com nitrogênio são quem? Os esfingolipídios. Os que têm fósforo são os fosfolipídios. Onde é que eles ocorrem, professor? O esfingolipídio é no neurônio. Meu Deus do céu, o que será que eu faço? Desenha um neurônio, meu amigo, bem simples. É na bainha de mielina do neurônio. Então desenha uma bainha de mielina e taca uma flecha nela, ali que estão os esfingolipídios. Já o fosfolipídio, né, desenha a bicamada de fosfolipídios da membrana plasmática, indicando que é ele que está ali, certo? Então esses desenhos que a gente faz no mapa mental, eles ajudam demais a gente a conseguir memorizar depois. Vindo para cá, dando uma desampliada, a gente consegue ver o nosso mapa mental de uma maneira completa, certo? E aí, pessoal, fica bem mais fácil. Tá? O que eu digo para você sobre esse mapa mental? Tá perfeito? Tem todas as informações? Não. Mas tem as mais importantes, certo? Tem as que a gente mais consegue, as que a gente mais precisa para conseguir organizar o pensamento. Então a gente pode fazer esses mapas mentais tanto durante a aula, mas para fazer durante a aula tu já tem que ter uma noção dos principais assuntos, como a gente pode fazer eles também depois da aula, como uma maneira de estudar. E aí uma dica importante que eu quero trazer para vocês, olha só, vocês perceberam que eu deixei bem mais espaço para glicerídeos e esteroides do que para os três aqui de baixo no início do vídeo?
Porque eu assisti a aula, eu já sei que glicerídeos e esteroides têm bem mais informações, então eu deixei bem mais espaço. Já cerídeo, carotenoide e complexos têm bem menos matéria, então tu deixa menos espaço. Então quando a gente vai fazer um mapa mental, é importante a gente já ter uma noção que assuntos vão gerar mais informações, que assuntos vão gerar menos informações. Uma tática boa, tá, é fazer essas flechinhas e colocar esse formado por, classificado como, formado por, ocorrência, isso ajuda. Mas se tu não quiser fazer assim, dá para fazer só as flechas sem isso aí. Sempre que der para desenhar, desenha ao invés de escrever, ajuda na memorização. Tem gente que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que faz o tópico principal de uma cor, os títulos de uma cor, os subtítulos de outra cor. Aqui na esquerda eu fiz bonitinho, ó, preto, vermelho, os classificado por, formado por em verde e as próximas em azul. Aqui eu já não fiz, entendeu? Compromete o estudo, vai fazer diferença, fica a critério de cada um, sabe? A gente vai mostrando diferentes maneiras de fazer e vocês praticam. Então, assim que a gente faz mapas mentais, é uma maneira alternativa da gente estudar. Eu acho que para quem já tem resumo de tudo, sabe? Já está cancheiro no cursinho e quer fazer uma coisa diferente, fazer mapas mentais sobre a matéria é uma ótima maneira de diversificar. Certo, pessoal? Então, é assim que a gente faz mapas mentais.